Ah, mas o coleguinha dele ou dela de 5 anos já trocou e fulano não começou nem a trocar ainda. A gente não compara uma criança com outra criança. Cada criança tem o seu tempo. E no vídeo de hoje, a gente prestou bem atenção nos feedbacks e nos views dos últimos vídeos que a gente falou especificamente sobre dente de leite. E aí, juntando com algumas dúvidas que alguns pais sempre têm no consultório, a gente teve a ideia de preparar esse vídeo para vocês aqui hoje. E vai ser sobre a troca dos dentes de leite. Isso mesmo. São duas perguntas bem básicas. A primeira delas é: por que o dente do meu filho está demorando tanto a trocar? E a outra: o outro dente já caiu faz tempo e o dente de adulto nem saiu ainda. Por que esse tipo de coisa acontece? Primeiramente, é bom a gente entender como é que ocorre o processo da troca do dente, né? A gente chama de esfoliação dentária, que é quando o dente de leite cai e é substituído no seu local por um dente de adulto, que via de regra é bem maior, mais forte, tem uma raiz maior também, bem mais robusto e vai funcionar muito bem depois que a criança crescer. Obviamente, né? Pessoa maior, dente maior, é uma proporção direta. Se prepara aí, se segura na cadeira que vem uma animação que a gente contratou aí pra Pixar, mandou a Pixar fazer, né? Quebrou o cofre e disse: Pixar, faz a melhor animação aí de troca de dente que você puder fazer. Preste atenção. Ok. Observando tudo isso que aconteceu, a gente tem condições de responder de uma forma que vocês compreendam melhor. Por que meu filho ou minha filha está demorando a trocar os dentes? A primeira explicação é que pode ser que a criança simplesmente não tenha o dente definitivo. Pode ser que ela tenha o que a gente chama de agenesia, que é quando o dente permanente simplesmente não forma. E aí, como não tem nenhum dente para catucar lá a raiz do dente de leite, ele não vai cair, obviamente. Então, essa é a primeira explicação. E normalmente a gente radiografa depois da queixa para ter certeza se é isso mesmo que está acontecendo. E se for isso, o que é que a gente faz? Por enquanto, nada, tá? Quando a criança virar um adulto, lá para os 18, 20 anos, e parar de crescer, aí a gente precisa remover esse dente de leite, que não tem o permanente correspondente, e fazer um implante para colocar um dente funcional no lugar. Segunda explicação, pode ser hereditariedade. Ah, mas o coleguinha dele ou dela de 5 anos já trocou e fulano não começou nem a trocar ainda. A gente não compara uma criança com outra criança. Cada criança tem o seu tempo. Se a gente já radiografou, já avaliou e viu que a criança tem o permanente e simplesmente está demorando a se formar a raiz do permanente para o outro dentinho sair, às vezes é o tempo da criança e a gente precisa realmente aguardar. Não é necessário estressar porque o amiguinho ou amiguinha já trocou e seu filho ou filha ainda não. Uma outra explicação é quando o dente permanente ele está saindo numa rota muito diferente da posição da raiz do dente de leite. Então, ele vai percorrer, obviamente, um caminho muito maior e não vai bater na raiz do dente de leite de modo a provocar reabsorção e sair no lugar correto. E isso tem que ser observado também. E tem que lembrar que às vezes pode ser que esse dente até exista, mas está numa posição totalmente mirabolante. E aí isso deve ser acompanhado também com o tempo. É muito comum esse tipo de coisa acontecer e o paciente ter que usar aparelho ortodôntico por muito tempo. E esse dentinho depois ser removido cirurgicamente. Outros motivos muito comuns para o atraso da esfoliação são condição nutricional da criança, se ela tem alguma outra doença paralela, se a criança tem genética para isso. Então, são vários outros fatores, nem sempre a resposta está só na boca. Mas, resumindo bem, o que eu posso pedir para vocês que são pais é não comparar a trajetória, a linha do tempo de outras crianças com a criança de vocês. Cada criança é um mundo em particular. E agora a gente vai responder a outra pergunta, que é: o dente já caiu faz tempo e o permanente não apareceu ainda. Cadê esse permanente? Vamos às explicações. Primeira explicação: se por acaso o dente de leite foi removido por algum outro motivo antes da hora
ou porque infeccionou, ou porque levou uma pancada, qualquer que seja o motivo. Removi o dentinho antes da hora. É muito comum a gengiva que está lá no local ficar um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais espessa que o normal. E isso vai dificultar que a coroazinha do permanente tenha força suficiente para romper e sair. Ele perde um pouquinho da referência da posição e ainda tem mais trabalho porque o tecido fica mais grosso. E às vezes acontece essa situação aqui, ó, que a gente chama de cisto de erupção, que o dente não tem realmente força suficiente para sair. Aí fica lá meio que encapsulado na gengiva e às vezes pode dar esse aspecto aí que é meio feinho, concordo. Fiquem tranquilos que é fácil de resolver, tá? Nessas situações a gente faz uma pequena incisão na borda que está mais apontando lá do dente para ajudá-lo a sair. Mas se o dente de leite caiu na horinha certa, foi tudo tranquilo, por que que o dente está demorando a sair? Pode ser que ele esteja impactado, que ele esteja preso em algum outro dente lateral a ele. E isso vai dificultar. Às vezes, por exemplo, um dentinho de baixo de adulto só consegue sair depois que a criança perde 2, né? Então, às vezes ele realmente não tem espaço para sair. E a gente precisa dar aquela mãozinha. Isso pode ser avaliado radiograficamente. E aí, assim, realmente, às vezes a gente precisa até fazer a extração de um dentinho de leite a mais, por mais que não seja a hora dele, para ajudar o permanente a sair. Não é uma condição rara, não. Às vezes é necessário mesmo. Às vezes a criança tem 4, 3 anos, sofreu uma pancada, o dentinho de leite ficou muito debilitado e precisou ser removido. Aí a criança volta com 5, 6 anos, aí fala, ó, esse dente aqui, desde os 4 anos que eu tirei, não nasceu ainda. O dentinho permanente, ele vai sair no tempo dele. Ele tá pouco ligando se o dente de leite foi removido quando a criança tinha 3 anos e a criança tá 2 anos sem o dente da frente, não, tá bom? Ele vai sair na hora dele. E aí, às vezes, pode dar aquele probleminha que a gente comentou, que a gengiva vai ficar muito grossa, o dente dá trabalho e tem que fazer aquele piquezinho na gengiva para ajudá-lo a sair. Mas nada preocupante, não. E é isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigada pela audiência de vocês. Caso apareça mais alguma dúvida, agora a gente tem o nosso próprio Instagram. Vai lá, manda no direct ou, se preferir, coloca aqui nos comentários. Mas eu vou deixar uma pergunta para vocês e vocês podem simplesmente pensar ou vocês podem responder aqui ou responder no Instagram. Dente de leite, precisa ir para o consultório odontológico para ser removido? O que é que vocês acham? Tô aguardando a opinião de vocês. Muito obrigada e até a próxima. Ah, esquece não, se inscreve no canal, hein? Apoia a gente. Valeu, até mais.